Vamos, então, continuar. Deixa eu tirar aqui, né? Então, nós estávamos falando das condições de elegibilidade. E aí nós estávamos aqui falando de pleno exercício dos direitos políticos, né? Terceira condição. Então, aquelas pessoas que tiveram direitos políticos suspensos em virtude de alguma sentença judicial ou por qualquer motivo que, né, que seja esse tipo de sanção, ela não vai poder concorrer a um cargo eletivo porque ela não cumpre todas as condições de elegibilidade, né? O alistamento eleitoral, então, gente, o alistamento eleitoral é uma condição de elegibilidade. A pessoa, para ela ser votada, ela tem que poder votar, né? Então, aquelas pessoas que são inalistáveis também não podem concorrer a nenhum mandato, porque se elas não podem ser eleitoras, elas não podem também ocupar mandato eletivo. Domicílio eleitoral na circunscrição, né? Então, se eu estou concorrendo a prefeito ou vereador, eu tenho que ter meu domicílio eleitoral naquele município. Se eu sou candidata a deputado estadual ou governador, eu tenho que ter meu domicílio eleitoral em qualquer cidade daquele estado. E se eu estou concorrendo para algum cargo federal, eu posso ter meu domicílio eleitoral em qualquer lugar do país. Né? Filiação partidária, né? Porque no Brasil não se admite candidatura avulsa, então, para que uma pessoa possa ser candidata, ela tem obrigatoriamente que estar filiada a algum partido político. E a idade mínima, né? Segundo o cargo que a pessoa pretende, ao qual a pessoa pretende se concorrer, ao qual a pessoa pretende concorrer, né? Então, nós temos lá o que o inciso fala: 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador e vice, 21 anos para deputado, seja federal ou estadual, né, ou distrital, para prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador, tá? Então, gente, essas são as condições de elegibilidade. Qualquer pessoa que queira se candidatar a um cargo eletivo, a um mandato eletivo, tem que cumprir todas estas condições. A falta de qualquer uma delas torna a pessoa inelegível por falta de cumprimento das condições de elegibilidade. Além dela cumprir as condições de elegibilidade, ela não pode incidir nas inelegibilidades, que são aquelas circunstâncias que tornam a pessoa, que impedem a pessoa de concorrer ao cargo, seja um impedimento absoluto, que impede que ela concorra a qualquer cargo, ou seja um impedimento relativo, que impeça que ela ocupe alguns cargos, que ela concorra a alguns cargos, né? Então, eu fiz uma divisão aqui, né? As inelegibilidades absolutas são aquelas, né, que impedem que a pessoa concorra a qualquer cargo, são aquelas dos inalistáveis, porque aquela pessoa que não pode ser eleitora, ela também não pode votar, né? Ou seja, são os estrangeiros e os conscritos, né? E o analfabeto, gente. O analfabeto, apesar de poder votar, ele não pode ser eleito, tá? Porque a pessoa tem que ser alfabetizada para ela concorrer a algum mandato eletivo. Tá? Então, o analfabeto pode votar, mas ele não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. Inelegibilidades relativas, gente, são aquelas descritas lá nos parágrafos do artigo 14 da Constituição, que vão trazer algumas circunstâncias que impedem a pessoa de candidatar novamente. Então, a primeira delas está lá no parágrafo 5º, diz respeito à reeleição, né? Ou seja, presidente, governador e prefeito, ou quem os houver substituído ou sucedido no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Isso torna inelegível essas pessoas aqui, presidente, governador e prefeito, para um terceiro mandato, né? Então, por isso que a gente chama de inelegibilidade. Elas só podem concorrer a mais um. Quando ela está concorrendo para o terceiro mandato, ela está inelegível, tá? Lembrando que essa inelegibilidade é para chefes do executivo, presidente, governador e prefeito. Ela não atinge o vice, a não ser que o vice tenha sucedido ou substituído aquela pessoa nos últimos 6 meses, tá? E ela não atinge, gente, deputado, vereador, senador, ela só atinge os chefes do executivo, ok? O que mais que a gente tem que lembrar disso aqui? Ele não precisa
o chefe do executivo que queira se candidatar para um segundo mandato, né, que é o que esse artigo está permitindo, ele cumpriu o mandato, vai ser candidato à reeleição. Ele não tem que se desincompatibilizar, ou seja, ele não tem que sair 6 meses antes, né, porque ele está concorrendo ao mesmo cargo. Se ele estiver concorrendo a outro cargo, ele teria que se desincompatibilizar, que é aquela prevista, inelegibilidade prevista no parágrafo 6º, tá? Então, vamos falar dela. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, governador e prefeito devem renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, essa inelegibilidade aqui do parágrafo 6º também é apenas para chefes do executivo, presidente, governador e prefeito. Não atinge vice, não atinge deputado federal, não atinge deputado estadual e nem senador, tá? Significa o quê? Que quando eles querem concorrer ao mesmo cargo, tudo bem, vai lá e concorre, não precisa fazer nada. Quando eles querem concorrer a outro cargo diferente do que eles atualmente ocupem, qualquer que seja ele, qualquer que seja o cargo que eles pretendem, né, para concorrer, eles têm que renunciar ao cargo no qual eles estão agora 6 meses antes do pleito, tá? Então, para o nosso pleito agora de outubro... Mesmo se for na primeira candidatura? Sim. Se ele estiver candidatando para outro cargo, sim, né? Se ele estiver concorrendo à reeleição, não precisa. E aí não precisa renunciar ao mandato. Se ele é prefeito e está concorrendo para prefeito de novo, não precisa renunciar. Agora, se ele é prefeito e quer concorrer para senador, ou quer concorrer para vereador, ou qualquer coisa, outro cargo diferente, aí ele tem que renunciar 6 meses antes. Esse ano a gente tem eleições em outubro, até então as eleições estão mantidas, né? Então, esse prazo aqui que o artigo fala venceu dia 4 de abril. Então, aquelas pessoas que estão ocupando, que são prefeitos, né? Porque esse ano só tem eleição municipal, e que querem concorrer para outros cargos, tem que já ter feito essa renúncia, né? O prazo já passou, 6 meses antes da eleição, tá? Ok, gente? Ok. Temos aqui... Oi. Ok. Ok. Tem pergunta? Motivos de parentesco, né? Que é aquela lá do parágrafo 7. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, o presidente da República, governador ou prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, né? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que quer candidatar, ela não pode candidatar se o parente dela for presidente, prefeito ou governador. Lembrando, gente, que aqui também é uma inelegibilidade que recai sobre parentes dos chefes do executivo. Então, é o parente do presidente, é o parente do prefeito e é o parente do governador. Não existe inelegibilidade para parente de deputado, para parente de senador, nem para parente de vereador, ok? Ela é chamada de inelegibilidade reflexa porque ela não incide na própria pessoa, ela incide nos parentes, né? Ou seja, em terceiros, né? Lembrando que a inelegibilidade é no território de jurisdição. Então, se o seu pai é prefeito de Belo Horizonte, mas você quer se candidatar a qualquer cargo em Nova Lima, não há nenhum impedimento, tá? Porque você está em outro município. Agora, se é um governador do estado, você não pode concorrer a um cargo estadual, tá? Lembrando, gente, que olha só, isso aqui é uma coisa importante de vocês prestarem atenção. A inelegibilidade, ela incide sobre parentes dos chefes do executivo. Então, parentes de presidente, parente de governador e parente de prefeito. Mas ela impede que esses parentes se candidatem para qualquer cargo, tá? E não apenas para cargo do executivo. Então, se o parente do prefeito, o filho do prefeito, por exemplo, vamos pegar o governador, né? O filho do governador não pode se candidatar nem para governador, nem para deputado estadual, tá? Nem para deputado nenhum. Então, impede a eleição, não, participar do pleito para os parentes dos chefes do executivo, mas esses parentes não podem concorrer a nenhum cargo, ok? Lembraram disso?
Que mais que a gente tem que falar sobre isso? Deixa eu ir baixando aqui. Não vou falar de todos os detalhes que nós já tratamos, é só um resumo aqui, né? Uma revisãozinha. O TSE deu um entendimento, isso aqui é importante, ó, que se o chefe do executivo renunciar 6 meses antes da eleição, seus cônjuges, parentes ou afins até o segundo grau poderão candidatar-se a todos os cargos eletivos, desde que ele pudesse concorrer à sua própria reeleição. Tá? Então, é o quê? O cara, né, a pessoa, ocupa um cargo, presidente, governador ou prefeito. Ela está ainda no primeiro mandato. Ela poderia candidatar a um segundo mandato. Só que o filho dela quer candidatar a um outro cargo. O que ela pode fazer para viabilizar? Porque até então ele estaria inelegível, né? Essa pessoa que poderia concorrer a um segundo mandato resolve renunciar 6 meses antes da eleição. Nesse caso, ela tira a inelegibilidade dos seus parentes. Entenderam, gente? Vou dar um exemplo aqui, que foi o exemplo que eu dei na sala para vocês. Que foi o que aconteceu com um garotinho no Rio, se eu não me engano, em 2002. Ele era governador, eu acho, né, do estado do Rio, e ele ia se candidatar à reeleição. Ele tinha o direito, porque ele só tinha cumprido um mandato. O que ele fez? Renunciou 6 meses antes, não candidatou novamente ao mesmo cargo, não foi candidato à reeleição. Ele renunciou 6 meses antes para a mulher dele, que era a Rosinha Garotinho, pudesse concorrer a um mandato eletivo no estado do Rio de Janeiro também. Então, é uma jurisprudência do TSE falando que se o chefe do executivo renunciar 6 meses antes da eleição, ele libera os parentes, desde que ele pudesse concorrer à própria reeleição. Relembraram disso? Muito bem. Qualquer dúvida, me pergunta. Se fosse o segundo mandato dele, então não ia adiantar ele renunciar. Não. Se ele não pudesse concorrer à reeleição, não adianta ele renunciar, que os parentes continuem inelegíveis. Ok? E os militares, gente? O parágrafo 8º vai falar dos militares. O militar alistável, qual que é o militar alistável? Aquele que não é conscrito, né? Porque o conscrito não é alistado. Então, o militar alistável é elegível. Ele pode, né, concorrer a um mandato eletivo, atendidas as seguintes condições. Se ele contar com menos de 10 anos de serviço militar, ele tem que sair, se afastar da atividade. Acabou, já era, não pode mais voltar. Se ele contar com mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior. Agregado, gente, é um termo lá, porque a carreira militar tem toda uma terminologia diferenciada da terminologia que a gente usa normalmente para a carreira civil, né? Então, será agregado, é um equivalente a gente dizer que ele vai ser afastado, né? E, se eleito, ele passará automaticamente para a inatividade. Então, o que acontece? O militar que tem menos de 10 anos de serviço, se ele quiser concorrer a qualquer cargo, ele tem que sair do serviço militar, sem a possibilidade de retorno, ele está saindo, né? Agora, se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele vai se afastar para poder participar da eleição. Se ele perder, ele volta para o cargo dele de militar. Se ele ganhar e quiser assumir, ele vai passar para a inatividade, tá? Então ele vai sair, se ele ganhar e quiser assumir, aí ele vai sair do serviço militar, ele vai ser inativo, militar inativo. Ok, gente? Ô, professor. Sim. Ok. Professor, essa parte do militar aí, o que acontece? Quando ele vai para a inatividade lá, ele aposenta com proporcional do salário dele também, né? Sim, imagina, isso mesmo. A inatividade não é que a pessoa está saindo, né? Ela está aposentada, é como se fosse aposentadoria, porque na carreira militar não recebe o nome de aposentadoria, né? O nome é diferente. Reforma? Reforma, exatamente. Então, passar para a inatividade é como se fosse se aposentar, e aí, dependendo do estágio que ele está na carreira dele, com valor proporcional, com salário proporcional ou não, né? Obrigado pelo esclarecimento aí, Arthur. E aí, gente, temos as previsões em lei complementar de inelegibilidades que não estão na Constituição e por isso nós não estudamos, que foram objetos do interdisciplinar que vocês fizeram. E aí, gente, é isso. Alguma dúvida em relação aos direitos políticos ou à nacionalidade? É só uma revisão bem básica para a gente relembrar, porque tem tanto tempo que a gente estudou isso, né? Foi lá no início do semestre.
Dúvidas? Parece que tem. Não, tem não. Então, gente, é isso, tá? Na próxima quarta-feira, eu vou fazer a revisão da outra parte da matéria que vai cair na prova também, que é a organização do Estado, né? União, Distrito Federal, município, enfim. E aí, na segunda-feira vai ser a nossa prova. Eu vou habilitar a prova segunda-feira, 8 horas da manhã, tá? Então, vocês têm até terça, 8 horas da manhã, para se conectar em algum momento e fazer essa prova. Quando vocês se conectarem, vocês têm 2 horas para terminar, tá? Eu não vou dar aula segunda-feira, porque tem muita gente que o horário que tem disponível para fazer a prova é o horário de aula. Então, eu vou deixar o horário de aula disponível para as pessoas que quiserem fazer a prova nesse horário, tá? Então, vocês se preparem, porque, obviamente, a prova vai ser com consultas, né? Porque vocês estão aí consultando o que vocês quiserem. E vão comunicar entre si também, né? Então, a prova vai ser, assim, um nível um pouco mais condizente com as características do momento aí de vocês, tá? Então, gente... Professora, a senhora acha que nós vamos comunicar entre a gente, professora? Claro que não, hein? Tá bom. Eu não acho ruim, não, gente. Eu acho até uma forma interessante. Eu acho que deveria ser uma prova bem fácil, professora. Não, eu acho interessante, porque imagina que na vida profissional de vocês não vão resolver nada sozinhos, vocês vão se comunicar entre si o tempo todo, vocês vão trocar ideias e tal, e é assim mesmo que é a vida. Então, uma prova que é feita dessa forma, eu não acho que é problemática, não. Só que ela tem um formato diferente, é óbvio, porque não pode ser aquela questão, tem que ser uma coisa de pensar, de raciocinar, de um problema para ser resolvido, né? Que vocês possam trocar ideia entre si, conversar, pesquisar, buscar na Constituição, né? Então, não acho que seja um problema, não. Vai ser bom. E aí, eu vou fazer o teste com vocês essa semana, tá, gente? Amanhã ou depois, eu não sei se eu vou conseguir terminar de colocar tudo lá amanhã para poder fazer esse teste com vocês. Mas não se preocupem que até sexta-feira esse teste vai sair e antes de segunda a gente vai fazer isso. Que dia que vocês têm prova? Vocês têm prova essa semana? Sexta-feira. A partir de quinta-feira. Quinta-feira a gente tem. Sim, dia 28. Eu vou fazer esse teste até quarta. Eu não prometo amanhã, mas no máximo quarta. Eu vou fazer muito esforço para conseguir amanhã. Mas se eu não conseguir amanhã, no máximo quarta a gente faz, tá? Eu aviso no grupo para vocês, ok? Ok. Então é isso, gente. Por hoje é só. Um abraço a todos. Boa noite. Estudem. Boa noite, professora. Muito Boa noite, obrigada. professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos. Valeu. Um abraço, gente. Tchau para vocês. Abraço. Tchau.